eu conto aqui quando tiver mais tempo. Eu sei que depois que eu reconciliei aqui, o inimigo ele não está lançando seta nem dardo inflamado, ele está tentando me matar. Então, os irmãos, orem por mim, intercedam por mim. Eu tenho sido muito afrontada no meu serviço, né? Eu não precisei abrir minha boca. Eu estou na igreja, voltei para Jesus, não. A presença de Deus, o inimigo olha para você e vê a presença de Deus na sua vida. Essa semana uma mulher no trabalho olhou para mim, eu vi o diabo na cara dela e falou bem assim: quando você passar por aqui, passa com muito cuidado, porque esse corredor é meu, né? Então eu não sei quem foi ela que falou aquilo. E aquela área ali, né, pertence à Umbanda, né? Infelizmente é um setor lá que é da área da Umbanda. Então, assim, irmãos, olhem por mim, intercedam por mim. Eu preciso muito da oração dos irmãos, né? É muita inveja, muita coisa que eu tenho passado. E também Deus me deu um livramento de morte essa semana, entalei também no meu trabalho. Do nada, assim, eu comendo bolo e entalei. Aí minha colega deu 2 tapas nas minhas costas, aí eu consegui desentalar e eu fiz 3 vômitos, eu consegui respirar. Mas não tem sido fácil, porque eu tenho passado umas coisas mínimas assim, sabe? Mas a gente vê a fúria do inimigo nos mínimos detalhes. Os irmãos olhem por mim, intercedam por mim. E eu vou deixar um versículo para a meditação em 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 55, que diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então Jesus venceu a morte ali na cruz por nossas vidas. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito mais fácil uma pessoa que nunca foi evangélico aceitar Jesus do que um afastado vir para a casa do Senhor. É muito difícil, irmãos. Só quem passa sabe. Só quem vive essa experiência sabe como é difícil. Mas eu estou aqui por causa da oração da igreja. Que Deus abençoe cada irmão em nome do Senhor Jesus. Pode soltar o playback.
adora nessa noite. É Jesus. E aquela dívida que te condenava lá na cruz, ela foi paga. Foi Jesus quem pagou, o sangue derramou. Eu não sou mais escravo, tudo está consumado. E onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Jesus venceu, ressuscitou para nos dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem nos buscar um dia. Jesus venceu, ressuscitou para nos dar vida. Jesus venceu, ressuscitou e vem nos buscar um dia. Eu sinto cheiro de vida, estou cercado de vida. Jesus venceu para te dar vida, vida em abundância. Eu sinto cheiro de vida aqui nessa noite. Jesus venceu para te dar vida. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. E onde está a morte? Eita, Deus maravilhoso. Ele quebra o arco, ele corta a lança, e ele queima os carros no fogo. Ele queima os carros no fogo. Ele desfaz da obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, da Umbanda que manda, vem e mata as virgens em encruzilhada. Seja dissipado nessa noite sobre a tua vida, da planta dos pés até o alto da cabeça. Na autoridade do nome de Jesus, seja curado. Aleluia. A ti a honra, a ti a glória, e a ti todo o louvor, toda a minha adoração pertence a ti, Jesus. Aleluia. Agora essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, quem consegue sentir a unção no louvor da irmã Jéssica? Antes de começar a mensagem, irmão, preciso dizer algo para vocês, que é o seguinte: quanto mais você tiver uma vida de oração, quanto mais você tiver unção da parte de Deus, quanto mais você orar, mais o demônio vai se achegar perto de você. Não é assim, eu vou orar, eu vou ser cheio de Deus e o demônio vai ficar longe de mim, não. Ele vai se aproximar para tirar aquilo que você tem. Ele tem um limite. Nós estudamos aqui na terça-feira o limite, o termo de Damim, que é o limite de sangue, onde Deus não deixa tocar os seus ungidos. 1 João 4,4 vai dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 5,1 vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, mas ele quer tocar. Ele quer tocar. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, mais incomodado Satanás vai estar com a sua vida. Se você não tiver luta, não tiver um incômodo da parte de Satanás, reveja a sua vida de oração. Porque quanto mais perto dos pés de Jesus você tiver, o próprio Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, se Satanás tentou a Jesus, quanto mais a nós. Quanto mais a nós. Então, fica firme, irmã Jéssica, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E se você é nascida de Deus, pode ficar tranquilo. Ele pode até rodear, mas não tem poder para tirar a sua vida, não tem poder para te tocar. Amém? Vamos à palavra de Deus. Eu
vou precisar hoje da atenção da igreja com essa palavra, porque se você não prestar atenção, você vai perder a mensagem. Então eu queria que você se colocasse em pé em reverência à palavra de Deus e abrisse a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 19. Preciso realmente da sua atenção nessa noite, hein? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 19. Eu estou aqui com uma Bíblia de uma versão diferente, mas o contexto, o conteúdo é o mesmo. 1 Crônicas, capítulo 19. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho o sucedeu, e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade a Hanum, filho de Naás, porquanto seu pai foi leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Hanum sua mensagem pessoal de pesar pela morte do seu pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras do Amonita, a fim de comunicar as condolências de Davi a Hanum, os príncipes e o chefe dos Amonitas advertiram a Hanum: pensas acaso que Davi pretende honrar a teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Com certeza não é essa a verdadeira intenção de Davi. Ele os enviou como espiões para examinar nosso país e destruir. Então Hanum mandou prender os mensageiros de Davi. Hanum mandou prender os mensageiros de Davi. Rapou-lhes a barba, cortou metade das suas vestes, até a altura das nádegas, e os despachou de volta. Assim que Davi foi informado do que acontecera à sua delegação, enviou alguns mensageiros ao encontro dos seus representantes, porquanto haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: ficai em Jericó, até que a vossa barba cresça, e então retornai para casa. Ficai em Jericó, até que a sua barba cresça, e retornai para casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, na tua casa, nesse culto da família. Senhor Deus, fala conosco aquilo que deseja o teu coração no nosso coração. Que ninguém saia daqui sem entendimento da tua palavra, mas que também possamos praticar, Senhor Deus, a tua palavra e não só ouvi-la. Fala com o teu povo nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Assente-se glorificando a Deus. Irmãos, o contexto do texto é que Davi, ele está aqui fugindo da espada de Saul. Davi aqui ainda não é rei. Davi, ele foi ungido a rei na casa de seu pai, mas ainda ele não é rei. E ele está fugindo da espada de Saul. E quando ele está fugindo da espada de Saul, ele vai encontrar abrigo numa terra amonita.
Por quê? Porque na cultura da época, quando você cruzasse um portão de uma cidade, você automaticamente ficaria pertencendo àquela cidade. Então, se viesse um outro país, se viesse um outro povo para entrar no portão daquela cidade, se não fosse de paz, era considerado como sendo inimigo daquela cidade. Davi, então, fugindo de Saul, ele entende que se eu sair dos termos de Israel e Jerusalém, entrar em uma cidade amonita e conseguir guarida, é pai de Anum, e Naás é o rei amonita. Mas você já está pensando aí, como que um rei amonita vai dar guarida para um israelita? Um israelita rei é uma coisa, um israelita qualquer é outra coisa. Davi aqui é só um fugitivo. Davi não é rei. Davi aqui é só mais um no meio da multidão. Então o rei amonita nasce, ele vê aquele menino fugindo, praticamente com seus 17 anos de idade, assustado, e fala: eu vou dar guarida para esse menino, ele vai morar aqui no meu palácio comigo, ele não faz mal para ninguém, ele não é ninguém, ele é só um fugitivo, e outra, eu posso usar ele para lutar pelo meu exército, caso os israelitas venham até mim. Alguém está entendendo? Diga amém. Então olha para alguém e diga assim para ele assim, cuida bem de mim, porque você não sabe aonde Deus pode me colocar daqui a 13 anos. Cuida bem, olha para mim, cuida bem, respeita, porque você não sabe quem eu posso ser daqui a 13 anos. Naás pensa que está cuidando apenas de um menino que está fugido do rei Saul. E passa o tempo, esse menino cresce, o rei Saul morre, e também o rei Naás, o rei amonita, ele morreu também. Mas Davi, irmãos, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi, a essência dele já é de generosidade, ele já é generoso desde pequeno, mesmo seus irmãos não gostando. Davi é aquele que obedece ao pai, cuida das ovelhas. Davi é aquele que leva comida no campo de batalha para os seus irmãos. Davi não guarda rancor no coração. Então Davi é uma daquelas pessoas que, se você desse um pão para ele ia fazer de tudo para abrir uma panificadora só para você. Davi, ele não esquece aquele que ajudou. Davi, ele é uma pessoa grata. Já conheceu uma pessoa grata? Que foi ajudado, mas nunca esquece daquele que ajudou. Davi é assim. Você vai ver que Davi é tão grato que lá em 2 Samuel, no capítulo 9, vai dizer que um dia ele, já sendo rei, ele acorda e ele lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas, filho de Saul, e ele vai levantar naquela manhã, ele vai falar assim: ô Zipa, existe alguém da linhagem de Saul, da família de Saul, que eu possa abençoá-lo em amor a Jonatas? Mas peraí, Saul não viveu querendo matar Davi, não jogou uma lança em Davi, mas Davi retribuía a Saul tocando harpa, para que os demônios de Saul saíssem e Saul pudesse dormir tranquilo. Davi, ele entende que se foi Deus que chamou ele tem que expressar o próprio Deus na vida dele. Olha para alguém aí e fala assim: se foi Deus que te chamou. Quando você tiver alguma pessoa que te humilhou, alguma pessoa que quer acabar com você, sabe o que você tem que retribuir para ele? Aquilo que o próprio Deus retribuiria: bênção, oração, generosidade, não pagar o mal com o mal. Davi tem isso na essência dele. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Então,
em aliança a Jônatas, em amor a Jônatas, ele fala para Zipa, e Zipa só vai dizer coisa ruim de Mefibosete. Vai falar, ó, até existe, viu, um herdeiro de Saul, só que ele é aleijado, ele é analfabeto, e ele mora longe, ele mora lá em Lodebar. Davi vai falar assim, tá do jeito que eu quero, tá fraco, tá morando longe, tá sem condições. Acima dele é o rei dos reis, o próprio Deus. Mas um filme passa na cabeça de Davi. Davi vai lembrando daquelas pessoas que o ajudaram enquanto ele estava fugindo de Saul. Davi, ele tem um filme, quando ele senta no poder, ele não se acha, pelo contrário, ele só agradece. Ele fala assim, eu só estou nessa posição de rei, porque até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me livrou. Quantas das vezes eu tive a oportunidade de matar aquele que me perseguia, mas eu não matei, pelo contrário, eu preservei a vida dele. Eu até cheguei a cortar um pouco da ponta do vestido dele, mas não matei ele, preservei a vida dele, porque quem sou eu para mexer na vida de ungido do Senhor? Davi pensava assim. Então vai passando um filme na cabeça de Davi. Quantas pessoas me ajudaram? Quantas pessoas pegaram na minha mão? Quantas pessoas me protegeram? E ele vai lembrar que quando ele tinha 17 anos, quando ele não era ninguém, era apenas um fugitivo, um homem pelo nome chamado Naás, rei do exército inimigo dos Amonitas, deu guarida para ele. Sabe a primeira coisa que Davi vai fazer quando ele fica grande? E quando ele descobre que Naás morreu, o exército, os valentes de Davi, eles vão chegar e vão falar assim: rei, aquele que te ajudou morreu, mas o exército é inimigo, então vamos entrar e vamos acabar com eles. Davi não. Davi fala assim: eu devo a minha vida àquele exército amonita. Alguém está entendendo, cara? Eu devo a minha vida a esse rei que morreu, e eu tenho compaixão pela vida dele, porque eu vou fazer uma aliança com os amonitas. Eu vou dizer assim, através dos meus mensageiros. Olha a intenção de Davi: enquanto eu for rei de Israel, nenhum israelita entra na terra de um amonita. Não porque eu concordo com os deuses dele, não porque eu sirvo os deuses dele, é porque o chefe deles me deu guarida quando eu precisava. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Deus ainda vai levantar muito inimigo ainda para te dar guarida. Muitas pessoas que você não dá nada para ele, para te dar guarida, porque Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer. Deus usou um rei persa, Ciro, para tirar o povo do exílio do cativeiro de Babilônia, para levar para a terra prometida. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então Deus pode até usar o inimigo para te promover, para cuidar da sua vida. Eu não estou falando de Satanás, eu estou falando de pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Aquele que te persegue não é o teu inimigo, o inimigo é aquele que está morando dentro dele. Mas Naás olhou para o menino e deu guarida para o menino. Então Davi se levanta como rei, olha para os valentes de Davi e fala assim: ó, ninguém mexe com os amonitas, pelo contrário, chama os meus mensageiros, chama os meus consoladores, chama os meus príncipes, que eu vou dar uma ordem para eles. E aí os príncipes vieram, os conselheiros de Davi vieram, e Davi vai falar assim: olha, vocês vão me representar, vocês vão atravessar 3 nações. Se você estudar, você vai ver que de Israel até a terra de Amon era muita terra, era muita ida, 3 nações. E vocês vão passar por essas nações, e as pessoas vão perguntar:
Está indo em nome de quem? Vocês vão dizer: estamos com bandeira branca indo para a terra dos amonitas. Alguém está entendendo? Estamos de bandeira branca indo para a terra dos amonitas. Eu preciso que você preste atenção. E eles atravessam, e cada nação que eles passam vê dois homens de branco levando presentes, dois homens com éfode sacerdotal. Não é qualquer um. Davi escolheu os melhores para representar. Se você for liderado por alguém, se considere uma pessoa importante para aquele alguém, porque você está representando aquela pessoa. Você está representando aquela pessoa. No caso, estou aqui e estou representando o pastor da sede, o pastor Paulo. Então, quer dizer, eu estou representando alguém importante. Amém? E se a igreja me recebe, recebe também aquele que me enviou, recebe o pastor que me enviou. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ainda? Então eles estão indo, e o cargo deles é um cargo de importância, mas eles estão indo em paz. Olha, Davi falou que o pai desse menino aí, o pai desse menino deu guarida para ele, deu comida para ele, sustentou ele, deu roupa para ele, livrou ele de Saul. O rei gosta muito desse rei que morreu aí, e o filho dele deve estar triste, deve estar enlutado, deve estar sofrendo. Então vamos lá, vamos falar palavra de consolo para ele, vamos falar coisas que vão encorajá-lo a continuar vivendo. Alguém está entendendo? E eles chegam lá, no palácio de Anum agora, que é filho de Naás. E quando ele chega com bandeira de paz. Olha, nós viemos aqui em nome do rei Davi. Chegam felizes, chegam cheios de intenções boas. Você já ajudou alguém que você chegou assim, você foi feliz em ajudar? Foi feliz: essa família está precisando de ajuda, vivendo um momento difícil, eu tenho os recursos, eu acho que eu sei como posso ajudar. Alguém já fez isso aqui, irmãos? Aí você foi feliz, porque você dá aquilo que você tem. Eles vão entregar o Deus do rei deles, Deus de Davi. E eles chegam até o local. Capítulo 19. Passado algum tempo, Naás, o rei dos amonitas, morreu, e seu filho, porque era monarquia, então quem sucedia o pai era o filho, e sucedeu e passou a reinar em seu lugar. Então Davi ponderou: tratarei com bondade Anum, filho de Naás, porquanto seu pai foi muito leal e generoso para comigo. Então Davi enviou uma delegação com a missão de representá-lo e transmitir a Anum sua mensagem pessoal de pesar, ou seja, de condolência, meus sentimentos pela morte do pai. Todavia, quando os mensageiros de Davi chegaram às terras dos amonitas, a fim de comunicar as condolências de Davi a Anum, Anum recebeu eles. E quando Anum recebeu eles, eles vieram: olha, eu vim em paz. Davi trouxe presente, Davi trouxe meus sentimentos. Davi está triste, ó. Seu pai era muito estimado por Davi. Aí ele manda aqueles dois homens ficarem do lado de fora e vai fazer uma reunião no gabinete dele lá dentro. Estão entendendo? Aí os príncipes que não conhecem nada de Deus, não conhecem generosidade de Deus, não conhecem as virtudes de Deus, só estão olhando aquilo como maldade. Se os seus olhos forem bons, toda a sua alma será boa. Se os seus olhos forem tenebrosos, toda a sua alma será tenebrosa. Amém? Alguém está comigo? Diga amém. Então eles chamam o Anum, o filho de Naás, aquele que deu guarida para Davi, faz uma reunião e fala assim: eles estão aí, e olha, vieram de bandeira branca, por causa que meu pai deu guarida para o rei deles. Aí um vai olhar e vai falar: não é como pode aquele qualquer um, aquele que andava com uma funda e estilingue, agora ser rei? Aí o outro vai falar: não, ele é rei e o exército dele é poderoso, ninguém pode com o exército dele. Então daí o mais velho, com inveja, vai dizer assim: o seguinte, Anum, essa visita desses mensageiros aí não é de paz não,
Eles vieram aqui espiar a sua terra para acabar com a nossa cidade. Segunda coisa que eu quero que você aprenda: nunca, repita comigo, nunca peça conselho para quem não tem Deus na vida. Nunca, irmãos. Nunca peça conselho para quem não tem Deus na vida. Nunca peça conselho das coisas que você tem planejado para quem não anda com Deus e não tem fruto com Deus. Só vai ver maldade nas coisas. Se você tiver com problema no seu casamento, você for consultar uma Jezabel do mundo, ela vai falar assim: larga desse homem, larga dessa mulher e segue a vida. Alguém está entendendo? Sabe o que eles estão falando? Olha, eles vieram aqui como espias. Davi não quer nada de bom para você não. Davi quer espiar a terra para possuí-la. Mas a intenção de Davi era consolar aquele Anum. Sabe o que significa Anum? Tolo. Anum significa tolo. O tolo, ele sempre vai ouvir pessoas erradas. Sempre vai ouvir pessoas erradas. Então, acabou a reunião. Qual foi a ata da reunião? Não mata não. Não mata eles não, ou Anum. Não mata não. Não prende não. Sabe o que você deve fazer com eles? O que o judeu mais tem como prioridade, irmãos, além da roupa, é a barba. A barba para um menino judeu, ele não vê a hora. Você já viu um judeu sem barba? São poucos. O judeu sem barba, na cultura judaica, sabe o que representa? Escravo. Representa escravo. O judeu sem barba, na cultura judaica, representa alguém que está em confusão com a sua masculinidade. O judeu sem barba representa luto, ou alguém que foi penalizado de forma severa. E lá onde eles estão é uma terra árabe, terra dos amonitas, e lá também eles preservam a barba. Alguém já viu um árabe, um muçulmano barbudo? Então quer dizer, a barba para aqueles homens era a própria identidade deles. E quem ele está representando é a maior autoridade de Israel depois de Deus. Porque Romanos 13:1 fala que nós devemos honrar a homens e adorar a Deus. A honrar a homens também é bíblico. Amém, irmãos? A adoração é para Deus, a honra é para o homem, que representa Deus. Então eles estão honrando Davi. Mas só que eles são sarcásticos. Ele fala assim: vieram em paz, pega os presentes dele, pega tudo. Agora rapa a barba deles. Lá em 2 Samuel vai dizer, lá no capítulo 10, que raparam pela metade. Raparam a barba pela metade. E rasgaram os vestidos. Lembra que eles não usam calça, eles usam vestidos. E rasgaram de baixo até as nádegas. Olha aqui, versículo 4. Então Anum mandou prender os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas vestes até a altura das nádegas e os despachou de volta. Alguém aqui já ajudou muito alguém, foi o melhor amigo de alguém, e esse alguém o deixou na mão, o traiu, falou calúnia de você, que quis manchar a sua reputação? Alguém, irmãos? Alguém aqui? Ou só eu? Então, veja bem, Davi fez reunião, e a intenção de Davi era consolar e abençoar. Aqueles homens foram alegres, afinal,
eles estão representando o maior rei de Israel. Acabou a reunião, um olhou para o outro e falou assim: porque a gente veio aqui em nome do rei, agora eles vão mostrar onde é o banheiro, agora eles vão dar a melhor cama, agora eles vão nos oferecer a melhor comida, a melhor hospedagem. Engana-se você, irmão, que só porque representa a Deus, pensa que as pessoas do mundo, os amonitas, irão te receber de maneira honrosa. Não vai. Não vai. Não vai. O mundo não vai gostar de você, com exceção de alguns. Então o que eles recebem? Humilhação. Eu vou melhorar para você. Estão tentando humilhar o povo de Deus nas novelas, humilham a nossa doutrina na Netflix, humilham a nossa doutrina nas escolas, humilham as nossas doutrinas nos filmes de Hollywood. Mas um dia, irmãos, a barba vai crescer e ele vai voltar. Um dia a barba vai crescer e ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque agora eles estão voltando com as nádegas de fora e com a barba pela metade. Quando eles estavam indo, as pessoas perguntavam para ele, e o que eles falavam? De peito aberto: eu sou representante do Deus de Israel, sou representante de Davi, o maior rei de Israel. Agora eles estão voltando sem barba e com as nádegas de fora. Sabe o que estão falando para eles? As 3 nações que eles estão voltando, humilhação. E falava que é de Deus. Olha a situação que está voltando. Foi para abençoar. Olha a situação vergonhosa que eles estão voltando. Presta atenção. Na cultura israelita, se um homem chegasse com uma barba pela metade, com as nádegas aparecendo, quando pisasse lá em Israel, sabe qual era o veredito? Pela lei, vai morrer apedrejado. Isso é vergonha para a nossa nação. Só que o que esse rei amonita, o que as pessoas que te humilham lá fora não sabem, é que quando mexe com você, que é representante de Deus na terra, não está mexendo com você, está mexendo com o rei. Eu vou dizer de novo para você: quando te humilham aí fora, não é você que está sendo humilhado, mas está humilhando o seu Deus que está sendo humilhado. É o seu Deus. No caso aqui, não são eles, mas é Davi que está sendo humilhado. Eles voltam. Davi manda mensageiros encontrar ele e vai com os mensageiros na porta. Os homens estão de cabeça baixa, com as nádegas de fora e com a barba pela metade. Presta atenção. Se fosse eu e você, vamos voltar. O exército de Davi, irmãos, se quisesse, no mesmo dia pagava com a mesma moeda ou até mais. Mas não, Davi vai olhar para eles: eu não vou deixar eles voltar para casa, eu não vou deixar apedrejarem eles. Sabe onde vocês vão ficar? Vocês vão ficar em Jericó. Jericó já foi destruída. Josué já destruiu Jericó. Não tem nem casa lá, não tem lugar. Só que Davi vai colocar eles lá em Jericó, numa cidade do refúgio. Eles vão ficar lá, pensando na humilhação que sofreram. Presta atenção. E Davi, como é estrategista de guerra, e como ele é obediente a Deus, ele vai falar: ainda não é o tempo de Deus, fiquem lá. Olha o que Davi vai dizer: até a barba crescer. Ou seja, essa humilhação aí, Deus vai começar a restituir aquilo que foi perdido na sua vida. A barba vai crescer, calma, a barba vai crescer. Olha aí, Davi é o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Ele vai falar: fica lá, não vai para casa não. Talvez você esqueça da humilhação que você passou. Fica lá em Jericó, fica lá naquela cidade amaldiçoada, fica lá. Aí, capítulo de número 20, olha aí. Quando chegou a primavera, repita comigo: quando chegou a primavera. Como que está na Bíblia de vocês?
Vocês estão aí, irmãos, com a Bíblia? Em 1 Crônicas, capítulo 20. Quando chegou a primavera seguinte, no tempo em que os reis costumam partir para as suas batalhas, Joabe conduziu, ó Joabe aí, conduziu o seu exército até a terra dos Amonitas. Repita comigo, Joabe. O capitão do exército de Davi conduziu o exército de Davi até a terra dos Amonitas e a destruiu por completo. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe sitiou Rabá, a capital, e atacou a cidade e deixou-a em ruínas. Só que Davi não foi, porque Davi ainda estava em Jerusalém. Vocês estão acompanhando comigo? É Bíblia. Joabe foi na frente e passou o rodo, passou a faca. Só que não matou o rei e não matou os príncipes. Acabou com a cidade e Davi ficou. Sabe por que Davi ficou? Pergunte por quê. Eu não saio de Israel sem os dois com a barba grande. Meu Deus. Davi representa Deus na nossa vida. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você foi humilhado, mas agora você vai voltar com Davi. Meu Deus. Você vai voltar pelo mesmo caminho que te humilharam, só que agora você vai diferente. Você já não vai sozinho, você vai em nome do Deus Todo-Poderoso. Davi falou assim: oh, cresceu a barba. Eles olharam e falaram: cresceu, Davi. Então a vergonha passou. Vem comigo. Vem comigo. Irmão, sabe qual foi a grande falha desse rei Amon, desse tolo? É não ter matado esses dois, ter cortado a cabeça dele. A falha dele foi não ter preso um e deixado o outro ir. Sabe qual foi a falha desse Satanás aqui? Foi que ele deixou dois crentes juntos. Eu vou melhorar para você. Sabe qual foi a falha de Nabucodonosor? Foi que jogou os três na fornalha: Misael, Ananias e Azarias. Devia ter deixado um em cada fornalha. Sabe qual foi o erro dele? Deixou os três juntos. Aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu compro a briga. Eu compro, aleluia. Eu compro a briga. Sabe por que você tem que congregar? Porque você não pode estar sozinho. Porque se você pisar, tiver dois crentes aqui, Satanás não tem poder sobre a sua vida, não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eles vão voltar pelo mesmo caminho da vergonha. Eles estão voltando, mas agora com Davi. Versículo de número 2 do capítulo 20. Davi tirou a coroa da cabeça de Moleque. Sabe o que é Moleque? É o rei deles, de Moloque. É o Deus deles. É Davi entrando naquela cidade e falando assim: se existe um Deus, é o Deus de Israel. Você não serve para ter coroa na sua cabeça. Aleluia. E o rei deles e tirou a coroa da cabeça de Moleque. E o rei deles, uma coroa confeccionada em ouro puro, pesando 35 quilos, toda ornamentada com pedras preciosas. E essa coroa foi colocada sobre a cabeça de Davi. E ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. E trouxe também os seus moradores, encarregando-lhes a execução de uma série de tarefas específicas e trabalhos com serras, picaretas de ferro, machados.
Davi agiu desta maneira com todas as cidades amonitas. Eu vou dizer de novo para você: Davi agiu dessa maneira com todas aquelas pessoas que tinham envergonhado aqueles dois homens, todas as cidades amonitas. E mais tarde retornou com todo o seu exército para Jerusalém. Durante 9 meses, esse rei, com medo, ele fez aliança com o exército assírio, ele fez aliança com outros exércitos, e cada dia que se passava ele suava frio e falava assim: será que é hoje que Davi volta? Davi tranquilão: só volto quando os meus filhos estiverem com a honra, com a barba crescida. Eu vou terminar aqui, irmãos. O mundo pode fazer o que quiser com a nossa Bíblia, com a nossa palavra, com a nossa crença. O mundo pode querer chacotear os crentes, tirar sarro de você que vem e sai da igreja todos os dias. O mundo pode tentar colocar os valores dele, tentar entrar dentro da sua casa, nas escolas, no filme, em qualquer lugar. Mas vai chegar um dia que não vai ser Davi que vai vir buscar você que está sendo envergonhado e humilhado. Vai chegar um dia que o céu vai se abrir. O céu vai, eu vou dizer de novo para você: o céu vai se abrir. Enquanto isso, o rei lá de cima, o rei dos reis, só está falando assim: fica tranquilo, até que a barba cresça. Lá em Eclesiastes capítulo 3 fala que Deus tem o seu tempo. Ele tem o seu tempo e Ele está voltando. Fica tranquilo, vai valer a pena. Vai valer a pena passar prova, passar tribulação, passar muitas vezes humilhação. Vai valer a pena. Vai valer a pena as pessoas até tirarem sarro de você porque você é crente. Vai valer a pena você sair da sua casa com terno e gravata, com a sua esposa, sua criança, e muitas vezes as pessoas nadando, fazendo churrasco, olhando, lá vai o crente, lá vai o crentinho, olha coitado do menino, já tão pequeno indo para a igreja. Olha lá, esse homem toda hora ele está indo para a igreja, essa mulher toda hora está indo para a igreja, mas vai ter um dia que ele vai falar: cadê ele? Nós já fomos arrebatados, nós já estamos lá no céu, já estamos remidos, irmãos, já estamos no corpo glorificado, morando com Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que vai buscar a sua igreja. Não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto, porque todas essas coisas já se passaram. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite. A barba vai crescer, irmãos. A barba vai crescer, como nós lemos aqui em Apocalipse. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, continua sujo. Mas eis que em breve eu venho. Eis que em breve venho. Só esteja preparado, que eis que em breve venho. O que Davi fala? Vai na frente, Joabe, ou seja, são os anjos. Vai na frente, porque eu, rei, vou chegar, mas vou chegar com aquela igreja que foi humilhada, mas que por mim vai ser honrada. Vou chegar com aquela igreja que foi chacoteada, mas por mim foi lavada, foi comprada com sangue de cruz. Davi representa o próprio Deus nesse texto, onde ele vai tirar a sua vergonha. 9 meses, mas chegou a hora. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu só sei que Ele está às portas e Ele vai voltar. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei Tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Deus, nós cremos, ó Pai, que as aflições desse mundo não se comparam à tamanha glória que nos está reservada. Eu creio na Tua palavra, Senhor Deus. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra não passará, Senhor Deus. Eu creio no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor irá buscar a Sua igreja, ó Pai. Enquanto isso, Senhor Deus, nós passamos lutas,
passando perseguições. Às vezes queremos ajudar e somos retribuídos de forma grosseira por esse mundo, Senhor Deus, que não entende os seus desígnios e nem os seus preceitos. Mas vai valer a pena esperar o Senhor buscar a tua noiva, a tua igreja. Vai valer a pena esperar a barba crescer. Vai valer a pena esperar a honra voltar, Senhor Deus, porque nós temos certeza, ó Pai, que toda a vergonha será anulada, todo sofrimento será anulado. Eles virão por um caminho e por 7 caminhos retornarão de volta, e nós iremos subir pelo mesmo caminho do qual fomos humilhados. Ele irá abrir as nuvens do céu e buscará a tua igreja. E quando nós voltarmos no milênio, nós iremos voltar junto com o Rei, transformados no corpo de glória. É isso que nós oramos e te agradecemos, certo da vitória, no nome de Jesus. Quem foi abençoado? Quem foi abençoado? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.